Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Conversa de Classe. Esse que é um programa de reflexão, de debate, para que a gente possa se organizar as ideias e interferir nesse mundo tão difícil, mas que depende também da nossa esperança, da nossa capacidade de organização. Esse é um programa do Sinasef-MT, Sindicato dos Servidores dos Institutos Federais, que vem se organizando para contribuir com a formação e para interferir nesse cenário tão difícil. O Conversa de Classe é um programa que está registrado como um projeto de extensão do Instituto Federal do Mato Grosso, portanto, você participa aqui também como extensionista, né, é um participante da nossa atividade de extensão, é um projeto que conta com a participação de intelectuais, de trabalhadores da educação, de estudantes, para que a gente possa, nessa grande comunidade, estar nos articulando para refletir sobre os temas que mais nos interessam nesse momento. Bom, para essa nossa primeira live, nós vamos contar com a presença de alguns debatedores. Em particular, nós vamos estar recebendo o professor Luiz Fernandes Dourado, que é professor e pesquisador da UFG, da Universidade Federal de Goiás, também membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que tem larga atuação no campo das políticas educacionais, né? Doutorado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o pós-doutorado pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais da França, Paris. Então, esse é o nosso convidado mais que especial do ponto de vista da sua contribuição no seu campo de estudo, mas também teremos colegas aqui do IFMT que irão também trazer contribuições importantíssimas. O olhar dos trabalhadores, né, da educação, o olhar do estudante. Para essa contribuição, nós contaremos, portanto, com Micaela Pafume Coelho, que é professora do campus de Alta Floresta, do Instituto Federal do Mato Grosso, doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. E também contaremos com o Bruno, que é estudante da licenciatura em Ciências da Natureza, do Centro de Referência Jaciara, ligado ao campus de São Vicente. Portanto, sejam todos bem-vindos. Esse é o Conversa de Classe. Para conversar, para pensar um pouco sobre esse tema tão complexo, e que tema é esse? Nós intitulamos assim: Educação à distância ou distantes da educação? A escola em tempos de pandemia. Quais são os dilemas da escola nesse tempo, nessa crise que nós estamos vivendo? Bom, nós entendemos que essa é uma crise que tem várias esferas, econômica, política, e transcende também para o campo educacional. Portanto, é necessário pensar esse tema tão complexo a partir dos dilemas do nosso tempo. Um tempo que é marcado pela desigualdade social do país que a gente vive, que é marcado pela dificuldade de acesso às tecnologias da informação, como a gente viu agora os últimos dados do IBGE mostrando, né, que a gente tem uma quantidade significativa de estudantes, principalmente na área rural, que não tem acesso aos meios de comunicação. Então, um tempo marcado por dificuldades, por crise econômica, por 40% dos trabalhadores na informalidade, 12 milhões de desempregados, mas um tempo também em que a gente se reinventa com muita esperança e com muita luta, e por isso nós estamos aqui para refletir. Para pensar sobre o tempo, eu vou chamar esse programa aqui inicial a partir de um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, para pensar, portanto, o nosso tempo. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Não nos afastemos. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens e mulheres presentes, a vida presente. Portanto, com esse poema de Carlos Drummond de Andrade, a gente se coloca como nós nos colocamos como educadores, estudantes, trabalhadores de um tempo presente, de uma classe que produz a riqueza socialmente útil que a sociedade tanto precisa, trabalhadores da educação, da saúde, dos transportes, dos diferentes meios que garantem a nossa existência, refletindo sobre esse tema. Educação à distância ou distantes da educação. Bom, a gente, para começar esse debate, portanto, sem mais demoras, eu vou convidar a professora do campus de Alta Floresta, do Instituto Federal do Mato Grosso, ela que é doutora em estudos linguísticos também pela Universidade Federal de Uberlândia, que vai dar a sua primeira contribuição aqui, abrindo, portanto, o nosso debate do Conversa de Classe. Micaela, por favor, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Fernando. Agradeço a Isaura por ser nossa intérprete também. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema, né, educação à distância ou distantes da educação, a partir do meu ponto de vista, tanto enquanto professora e servidora do IFMT, como também como representante sindical do Sinasef, né, na Delegacia Sindical de Alta Floresta. Eu gostaria de abordar principalmente dois pontos, duas questões que vão ser desenvolvidas ao longo da minha fala, que eu espero que seja breve. O primeiro ponto, antes de mais nada, antes de partir para o ponto em si, eu gostaria de lembrar que os trabalhadores da educação, eles são trabalhadores no sentido de que eles dependem do seu trabalho e do salário ganhado a partir daquele seu trabalho para que eles vivam, né? Se os trabalhadores não recebem, se eles não têm o seu ganho, né, eles não conseguem pagar a sua moradia, não conseguem pagar suas contas de luz, não conseguem comprar comida, ou seja, uma hora ou outra eles vão acabar sucumbindo, né, morrendo de fome, morrendo de sede, caso eles não recebam por aquilo que eles fazem, né? Considerando isso, a gente tem a questão da proposta, né, do ensino à distância na maior parte das instituições de educação no país, né. Então, a gente tem, eu trago essa contextualização acerca do trabalhador da educação para falar a respeito de um movimento repartido da categoria dos servidores envolvidos direta ou indiretamente com a educação. Eu, enquanto professora da área de linguagens, eu sempre trabalhei com as tecnologias de informação nas minhas aulas, né? Eu sempre prezei, entretanto, por uma formação dos discentes que fosse uma formação mais do que conteudistas, né? Embora eu considere que seja importante o aprendizado dos conteúdos propostos nas emendas das disciplinas que eu ministro, embora eu considere importante que os alunos saibam aqueles conteúdos, eles saibam relacioná-los com as outras disciplinas que eles estudam, eu considero também importante uma formação cidadã desses alunos. Eu considero importante que eles se formem enquanto seres pensantes e ativos na sociedade em que a gente vive. É por isso que eu destaco a importância do espaço físico da escola e da sala de aula como um meio de interação a partir do qual os alunos podem aprender a se respeitar, não só entre eles, mas também entre os professores e os demais servidores, né, daquela instituição em que eles estudam, podem aprender a se tolerar e, se a gente tiver sorte, né, eles podem aprender também a se ajudar. Então, considerando todos esses apontamentos, o meu ponto de vista enquanto professora, quando a proposta da educação à distância foi colocada,
foi de que eu não concordaria com essa proposta, com a adesão a essa proposta, como uma possibilidade de substituição total das aulas presenciais. Por isso, por prezar uma formação pautada na interação, na cidadania, para além dos conteúdos. Embora eu tenha colegas que concordem com esse meu ponto de vista, eu tenho também outros colegas que são a favor da adesão ao ensino à distância, em sua totalidade. E a partir da posição desses colegas, eu resolvi pensar nos porquês, né? Por que esses colegas compartilham dessa decisão. E aí eu retomo aquela condição dos trabalhadores da educação enquanto trabalhadores no sentido mais cru do termo, né, para contextualizar talvez o motivo de alguns desses colegas se mostrarem a favor da adesão do ensino à distância. A gente está vivendo uma crise sanitária que se constrói concomitantemente com uma crise financeira que já se instaurava, né? E, nesse sentido, essa crise financeira se agrava com a crise sanitária. Aliado a isso, a gente tem um governo que, desde sua campanha, vem proferindo ataques às instituições públicas, à educação, aos servidores públicos, isso para mencionar alguns dos ataques que são feitos, certo? Considerando isso, esse discurso do governo, ele faz com que a população o compre, né? E que pressione os servidores a trabalharem, porque muitas vezes os trabalhadores da educação são vistos como pessoas que estão com a vida ganha, como pessoas que mamam nas tetas do governo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar isso, e isso acaba gerando um certo comportamento em muitos dos servidores da educação. Então, considerando isso, e considerando que o servidor, o trabalhador da educação, ele tem a condição de ser um trabalhador que depende do seu salário para viver, ele não quer, ninguém quer ficar com seus salários suspensos, assim como tem acontecido com inúmeros trabalhadores, né? Não é certo que ninguém fique sem uma forma de sustento para si mesmo e para as pessoas que dependem daquela pessoa, né? Eu considero um absurdo esses discursos proferidos contra os trabalhadores da educação, como aquele de algumas pessoas públicas, né, que falam que é um absurdo os servidores estarem em casa de geladeira cheia enquanto tem gente morrendo de fome. Absurdo é as pessoas proferirem esse tipo de fala em uma situação de calamidade e ignorarem o dever do governo de prover o sustento nessa situação de caos. Então, eu acredito que essa pressão social, aliada aos ataques do governo, faz com que muitos servidores da educação optem por aderir ao ensino à distância para que não tenham seus salários cortados e para que, consequentemente, não morram de fome. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é o ponto a respeito da situação das trabalhadoras, as trabalhadoras mulheres e a relação dessas trabalhadoras com o ensino à distância. Muito antes, na verdade, antes, né, do ensino à distância ser proposto no âmbito do IFMT, as servidoras, principalmente as que desempenham a função de técnico administrativo, elas já vinham sendo submetidas ao trabalho remoto, né? E, considerando isso, eu relembro a situação da mulher na sociedade que a gente vive, que é capitalista, que é patriarcal e, consequentemente, que é uma sociedade machista. É atribuída compulsoriamente à mulher a responsabilidade pelas tarefas do lar, né? As tarefas de limpeza, de comida, de criação dos filhos e, por incrível que pareça, também a da criação do marido, né? Do cuidado com o marido, embora a gente saiba que uma pessoa maior de idade possa se cuidar sozinha tranquilamente. Essa atribuição compulsória às mulheres dos serviços domésticos acaba gerando jornadas duplas ou triplas de trabalho, mesmo numa situação sem uma pandemia. Numa situação com a pandemia e exposta ao trabalho remoto ou ao ensino à distância, a mulher acaba sendo submetida a jornadas multiplicadamente maiores, né? Por quê? Porque o trabalho remoto ou o ensino à distância, por ele não ser feito na instituição física, né, e por ele ser possibilitado pelas tecnologias de informação instantânea, ele acaba
tomando um tempo muito maior da mulher na parte que ela está em casa, né, do que quando ela está trabalhando no espaço físico. Quem trabalha remotamente sabe que isso acontece inúmeras vezes, né? Além disso, a gente tem que levar em conta também, principalmente para as cidades do interior de Mato Grosso, a condição de trabalho, né? O acesso à internet de qualidade, não só aquela internet possibilitada pelo plano do celular, né? Que não dá para assistir vídeo, não dá para baixar documento, a divisão da casa, né? Do espaço físico da casa, principalmente para famílias grandes que moram no espaço pequeno. Será que tem a possibilidade dessas trabalhadoras se concentrarem, tendo que cuidar dos filhos, fazer os trabalhos domésticos, enquanto elas trabalham remotamente? Além disso, eu ouso dizer que a situação do ensino à distância, ela se agrava ainda mais para as mulheres que são mães e professoras. Isso porque, além das professoras terem que elaborarem suas aulas, além delas terem que corrigir trabalhos, corrigirem provas, lançarem notas, lançarem faltas, participarem de reuniões, elas ainda têm que fazer o trabalho de tutoria dos filhos com os trabalhos e as aulas enviadas por meio do ensino à distância pela escola dos filhos, né? Então, isso acaba sendo muito grave para as trabalhadoras, principalmente para as trabalhadoras que são mães. Então, esses são os dois pontos, esses são os dois pontos que eu queria colocar a respeito do tópico abordado hoje, e eu agradeço novamente pelo convite. Muito bem, Micaela, obrigado pela contribuição importantíssima, né, da gente pensar as condições que estão postas para a gente enfrentar esses desafios aí pela frente. Eu queria lembrar você que está nos assistindo agora que esse é o programa Conversa de Classe, e que nós estamos periodicamente agora no ar com esse projeto de formação. Portanto, se inscreva no canal, dê o seu like aí, ele é muito importante para a gente continuar esse trabalho, né? Esse trabalho conta com colegas muito importantes, como a Isaura Cristina Maciel, que vocês estão vendo, nossa intérprete, né, que está aqui conosco, depois o Maico também, Bruno Gil, que vai nos acompanhar também aqui como intérprete. A produção também contou com a Priscila Ferrari Paulino, a Maria Andréa Santos e a Laura Meireles de Jesus Ferreira, que é a nossa jornalista. Então, muito bacana essa equipe e agradecer a participação de todos. Dando continuidade, então, ao debate, a gente vai convidar agora um estudante que tem uma participação ativa no Instituto Federal do Mato Grosso e que vai dar a sua contribuição nesse debate. Vou convidar aqui, portanto, para entrar conosco nessa sala e participar desse debate conosco, o Bruno Santos Rocha, ele que é estudante de licenciatura em Ciências da Natureza, do Centro de Referência de Jaciara, ligado ao campus de São Vicente, né? Bruno, seja bem-vindo, a palavra é sua para contribuir conosco nessa reflexão. Obrigado, Fernando. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando esta live de casa. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando, né? Eu acho que essa conversa que nós estamos tendo agora é importante para nós podermos discutir, né? Como anda a educação, como os alunos estão lidando nessa forma de educação à distância, né? Como o Fernando disse, meu nome é Bruno, sou estudante aqui de Jaciara, e eu fiz algumas anotações e queria compartilhar com vocês. Eu não vou me tardar na minha fala, mas, enfim, no mais é isso. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal aí, galera, e é isso. E antes de começar a minha fala, eu vou citar aqui uma frase do Paulo Freire, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Partindo dessa citação, eu vou aqui expor alguns dados importantes para essa discussão. De acordo com o IBGE, 1 em cada 4 pessoas não possuem acesso à internet. Isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros. E quando se trata de estudantes, esse número chega a 6 milhões e meio que não têm acesso à internet.
Ainda, segundo o IBGE, cerca de 13,5 milhões vivem em extrema pobreza. Por que eu decidi pôr esse último número, de extrema pobreza? Porque essa pandemia, além de tudo, ainda mais a desigualdade social que nós vivemos nesse país. Pois nem todos os alunos estão em uma situação favorável ou de igualdade para com a aprendizagem. Eu fiz um levantamento, juntamente com a minha opinião inclusa também, com alguns alunos que eu conheço da rede pública e privada, sobre quais as dificuldades eles estavam enfrentando nas aulas online e educação à distância. E entre as respostas, eu obtive um primeiro ponto: internet ruim. Nós sabemos que muitos dos alunos não têm a condição de comprar ou adquirir um pacote de dados móveis bom ou colocar uma internet de qualidade em sua casa. Então, esse é um primeiro ponto que dificulta a aprendizagem online, uma internet ruim. Um celular também não muito bom. Esse foi eu que coloquei por mim, porque nos anos anteriores eu passei dificuldades por ter um celular ruim. Eu ia acessar, fazer pesquisas, assistir videoaulas, e o celular ficava travando, o que muitas vezes impossibilitava eu de realizar as pesquisas e as atividades que eram propostas em sala. Outro ponto: o local onde a pessoa mora. Estudantes que moram na área rural, muitas vezes a internet não chega, e isso também é outro ponto que dificulta. A falta também do aproveitamento em sala. E o que quer dizer isso? É a dificuldade de aprender, é a falta do debates, é a falta de as dúvidas serem sanadas pelos professores. É aquela troca, aquele calor entre os seres humanos, entendeu? O aluno não consegue ter esse aproveitamento. Outra coisa também é a própria disponibilidade do professor. Muitas vezes o professor ele não está disposto a responder ali na hora que o aluno tem uma dúvida. Muitas vezes também são muitas dúvidas que são chegadas ao professor de uma só vez e ele não consegue responder todas de uma vez, ele tem que responder uma por uma, o que atrasa um pouco o trabalho e o desenvolvimento do aluno. Outra coisa também que se diz respeito à autonomia do aluno, que como as palavras de uma das minhas pesquisadas disse, que o aluno tem que se virar para acompanhar e desenvolver as atividades. Outra coisa também entre outras atividades, como ajudar em casa, né? Muitos dos alunos, eles precisam ajudar em casa, como eles estão agora ficando mais em casa, os pais, alguns trabalhando, então os alunos, eles ajudam em casa. Quem mora sozinho também tem que cuidar dos filhos, né? Para quem é pai, precisa organizar horários, né? Levantar, fazer comida, arrumar a casa, limpar a casa. E também, muitas vezes, a própria família. Isso, no meu caso, eu digo porque eu tenho 3 sobrinhos, e às vezes eles se juntam todos aqui em casa, e como o meu quarto é na área do fundo, fica quase impossível de desenvolver alguma coisa, por conta do barulho, né? E, aliás, eu tive que pedir para que eles não viessem aqui hoje, para mim conseguir participar dessa live de uma forma mais eficaz. O que mais? E entre outras distrações também, como barulhos, né? Às vezes o aluno tá estudando, passa um caminhão muito barulhento lá fora, mensagens que recebem no celular e distrai, perde o foco, ligações e etc. Essa foi algumas das dificuldades que eu consegui listar aqui para expor para vocês. Além do mais, sem falar na aprendizagem infantil das crianças, uma vez que as crianças, elas não conseguem estudar sozinhas, elas não têm essa autonomia para estudar sozinha, elas precisam de um mentor. No caso, em sala de aula, sim, elas têm os professores que conseguem desenvolver,
mas quando ela está em casa, ela precisa da ajuda dos pais para desenvolver as atividades, para poder praticar o aprendizado. E muitos pais, nós sabemos que eles já não colaboravam com essa educação antes dessa pandemia. Quem dirá agora? E é importante também nós citarmos o Enem, que teve as suas inscrições abertas recentemente, em meio a tantas polêmicas, né? Algumas entidades estudantis, secretárias da educação, reitores de ensino, defendem o adiamento sob a justificativa de que nem todos têm condições de estudar durante a pandemia de Covid-19, ou sequer têm acesso às ferramentas necessárias para o ensino à distância. Porém, o governo defende a realização do Enem em novembro. O nosso querido ministro da Educação, ele chegou a acusar a esquerda de agir para que o exame não aconteça e disse em reunião que o Enem não foi feito para corrigir as injustiças. Bom, uma coisa é fato. Essa pandemia deixará sequelas na educação brasileira. E quem será mais atingido são os alunos da rede pública de ensino por não estarem adequados, não estarem igualmente adaptados a essa situação. É isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado e até mais. Valeu, Bruno. Obrigado pelas suas contribuições. Muito importante a gente estar ouvindo aqui os estudantes. Esse é o Conversa de Classe. Eu sou o professor Fernando Viana, do IFMT. Essa é uma programação do Sinasef, o nosso Sindicato dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. A gente tem atuado aqui no sentido de construir essa formação. E você que está assistindo agora e se inscreveu, por favor, também se inscreva no canal e contribua para que a gente continue esse trabalho com tantos outros debates que faremos. Nós vamos abrir agora para questões, para perguntas. Nós vamos chamar o nosso palestrante convidado, professor Luiz Dourado, e já a partir da fala dele, vocês podem interagir conosco. Vocês podem já ir mandando as suas questões, porque aqui tem a nossa equipe que vai estar trazendo as questões para que a gente possa, logo após a fala do Luiz Dourado, né, abrir o bloco de 3 perguntas. Então, a partir, logo depois da fala do Luiz Dourado, nós vamos abrir para as questões. Você pode ir mandando a sua mensagem, mandando a sua contribuição, a sua reflexão e mandando a sua pergunta. Contribua com Conversa de Classe. Bom, sem mais demoras, então, vou chamar agora para contribuir com o nosso debate o professor e pesquisador Luiz Fernandes Dourado, que é professor e pesquisador na UFG, da Universidade Federal de Goiás, também ligado à Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, com larga atuação no campo das políticas educacionais, tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais da França. A gente gostaria, portanto, de contar agora com a presença do professor Luiz Dourado. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por atender o nosso pedido. Temos certeza que a sua contribuição aqui será elucidativa, contribuirá para que a gente possa lidar melhor com esse tema tão complexo, né, que é a educação à distância, e que a gente está perguntando, né, educação à distância ou distantes da educação. Seja bem-vindo, professor Luiz Dourado. A palavra é sua. Bom, boa noite a todas e todos. Inicialmente agradeço ao professor Fernando o convite para participar desse programa, Conversa de Classe, né, já destacando que a temática é super importante, né? Quer dizer, educação à distância ou distantes da educação. Pensar a escola nesses tempos de pandemia. Então, quero agradecer o convite para participar desta atividade do Sinasef Mato Grosso. Eu entendo que os institutos federais fazem parte de uma conquista histórica, né? E, nesse momento, eu quero aqui reforçar já um primeiro horizonte, né, político-pedagógico, que é a defesa intransigente da luta pela educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Né? Quero destacar também a importância da temática e como o próprio professor Fernando, também a professora Micaela e o
o Bruno, né, o estudante Bruno, já colocaram um conjunto de questões. Primeiro, chamando a atenção de que essa é uma temática complexa e que ela não pode ser entendida somente sobre a ótica educacional no seu sentido estrito. É preciso compreendê-la num contexto mais abrangente, né? E quando o Fernando traz o Carlos Drummond de Andrade, ele já nos coloca uma sinalização importante. É preciso que essa construção seja coletiva, né? Portanto, de mãos dadas. Quero também destacar que a professora Micaela já trouxe aí um conjunto de questões, né, de sinalizações, chamando a atenção, entre outras questões, para a jornada dupla ou tripla de trabalho das mulheres e de como que é preciso pensar, a partir de um lugar de fala, não é, o papel dos profissionais da educação. E aqui eu gostaria particularmente de destacar uma defesa também intransigente, que é de valorização dos profissionais da educação, dos trabalhadores de educação, valorização esta entendida, não é, a partir da garantia, né, de formação inicial, formação continuada, carreiras, salários e condições de trabalho. O Bruno também destacou um conjunto de dados, não é, e chamou atenção para esta realidade desigual em nosso país. Não é? Então, quero destacar, quer dizer, isso, né, chamar a atenção que é importante sim pensarmos a educação, né, pensarmos as diferentes níveis, etapas e modalidades educativas para que nós possamos, de fato, pensar projetos, posturas político-pedagógicas que sejam atinentes ao conceito do direito à educação. Então, inicialmente, vou falar do contexto. Quer dizer, colocar que as discussões hoje que fazemos, né, nesse momento de uma crise sanitária, da pandemia, né, quer dizer, elas são oportunas, mas elas são limitadas também por políticas que já estavam em curso, né, chamando a atenção, sobretudo, pelos ajustes fiscais adotados, né, por uma visão ultra neoliberal e conservadora que já tinha impactos muito significativos na educação. Por exemplo, a emenda constitucional 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, né, impactando o campo da educação, reforma previdenciária, trabalhista, quer dizer, um conjunto de questões, além da secundarização do Plano Nacional de Educação no âmbito das políticas, das reformas no campo educacional, né, destacaria aí a própria reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, também as mudanças mais recentes nas diretrizes de formação de professores. E uma perspectiva de avaliação muito centrada nos resultados, uma avaliação estandardizadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós já vimos um processo, quer dizer, com retrocesso no campo retrocessos no campo das políticas e gestão da educação. Não é? Quer dizer, então, neste cenário de pandemia, né, de crise, né, e tudo mais, quer dizer, nós vamos ter uma intensificação dessas questões. E aí eu gostaria de chamar a atenção de que nos falta, neste contexto, uma política nacional e diretrizes nacionais, né, que vem, inclusive, com uma articulação de organização, de gestão, mas com a priorização da educação e uma sinalização de financiamento para que pudéssemos pensar políticas concernentes a este contexto, né, que foi e que está sendo agravado pela pandemia. Eu quero dizer com isso que a nossa problematização das questões educacionais e das políticas, elas devem envolver essas questões mais abrangentes e também as políticas específicas para a educação, no que diz respeito a acesso, a democratização do acesso, permanência com qualidade, questões referentes à acessibilidade de toda a ordem, né? As questões que envolvem infraestrutura, inclusive tecnológica, né? A condição de trabalho dos profissionais e também dos estudantes. Então, quero aqui agregar, além dos dados que já foram ditos, né? Trazer outros. Né? Quer dizer, há, na verdade, um acesso à internet no nosso país muito desigual. Só para trazer em termos de um dado, né? Quer dizer, se elas têm uma cobertura de 67%, no caso das classes D e E, é de apenas 40%. Né? Se nós utilizarmos mesmo o discurso que tem sido feito dos dispositivos móveis, né, como
o Bruno trouxe aí, quer dizer, alguns dados, né? Quer dizer, nós vamos ver que há, sim, um acesso maior, mas as condições desse acesso são extremamente limitadas. Não é? Quer dizer, então, é preciso problematizar essas questões. E se nós considerarmos, por exemplo, o computador, nós vamos ver que aí sim a desigualdade ainda é mais ampla. Para vocês terem uma ideia, somente 5% dos segmentos D e E têm acesso a computador em casa. Quer dizer, veja, é preciso pensar essas questões e é preciso discutir o direito à educação. Quer dizer, qual é a concepção de educação que temos? Qual é a concepção de formação, né, que está articulada a essa concepção de educação? Né? Quer dizer, qual a compreensão que temos da tecnologia, do uso da tecnologia? Eu acho que essas são questões fundantes. E eu gostaria de começar dizendo, né, que sou um profissional da educação que já atua há vários anos, né, e que coloco que o problema não está na tecnologia. Quer dizer, a tecnologia não é um problema em si mesmo. Né? O problema está na forma como se apropria da tecnologia, colocando a tecnologia como um fim em si mesmo. Quer dizer, é preciso desmistificar isso, é preciso entender, né, que a tecnologia, quer dizer, ela é um meio, mas que a centralidade deve ser, né, se a gente não entende ela como essa mística, que a centralidade deve ser o projeto pedagógico, as condições objetivas, inclusive de acessibilidade. Então, não se trata, por isso, somente de fazer uma transposição mecânica do presencial para a modalidade da educação à distância. Quer dizer, vamos discutir isso um pouco mais. Quer dizer, mas é preciso também discutir, quer dizer, a concepção de educação. Eu, particularmente, partilho de uma compreensão da educação como um processo amplo, não é? Portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Logo, ela tem uma interligação com estas condições objetivas, não é? Com o horizonte das propostas pedagógicas e não somente com o horizonte tecnológico, ainda que ele seja interessante e possa, sim, mediar os processos de ensino-aprendizagem. Uma outra questão diz respeito à concepção que temos, não é? de currículo. Eu posso entender o currículo dentro de uma vertente muito reducionista, por exemplo, como tem sido ratificado pela Base Nacional Comum Curricular, ou posso pensar o currículo numa dimensão mais ampla. Né? Então, eu gostaria de destacar que essa nossa discussão, sobretudo se nós pensarmos uma educação que promova a cidadania, que é um pressuposto constitucional, né? Eu preciso ter uma concepção de currículo que compreenda o currículo como um conjunto de valores, né, propício à produção, socialização de significados no espaço social. Então, essa concepção também tem uma concepção de educação que contribua para a identidade sociocultural do educando, né, para o respeito ao bem comum, à democracia, né, e, portanto, essas práticas educativas com este olhar mais amplo. E o que quer dizer isso? É preciso discutir, né, as condições pedagógicas, é preciso discutir, né, as condições objetivas das nossas instituições, também dos nossos profissionais e dos estudantes, né, para pensarmos processos num cenário cotidiano, né, da educação básica e da educação superior, considerando as suas etapas, no caso da educação básica. A educação infantil, com as suas peculiaridades, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior. Né? E aí, quando nós pensamos essa discussão no âmbito mesmo na educação básica, nós vamos ver que mais de 80% das matrículas estão nas escolas públicas. Na educação superior, nós vamos ver que há uma presença muito maior do setor privado, porque este responde por mais de 75% das matrículas. Ora, mas é preciso discutir que, nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos um processo de democratização na educação superior e os institutos os institutos federais são a expressão disso. Nós tivemos uma interiorização, né? O próprio Instituto Federal de Mato Grosso, ele
passou a ter mais capilaridade no estado de Mato Grosso, a Universidade Federal de Mato Grosso também. Quer dizer, então, houve um processo de democratização e de interiorização que, articulado com políticas afirmativas, também democratizou esses espaços. Então, hoje, nós temos uma pesquisa da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, que sinalizam que mais de 60% dos estudantes, né, dessas instituições públicas mencionadas, né, são dos segmentos D e E. Então, é preciso pensar essas condições objetivas. Então, nós temos desafios efetivos na educação básica, mas temos também desafios na educação superior. Não é? Quer dizer, então, é preciso considerar essa realidade concreta de quem? Dos profissionais da educação, mas também dos estudantes, entendendo que esses estudantes é que dão vida ao currículo, às suas instituições, né, aos projetos formativos. Então, é por isso que qualquer alternativa pedagógica, mesmo em tempos de pandemia, ela deve estar atenta às características das crianças, dos adolescentes, dos jovens, adultos e idosos, né? Possibilitando reflexões sobre a vida, o conhecimento, a cultura, né? A própria instituição educativa, o profissional o profissional da educação e assim por diante. Quer dizer, nesse contexto também é preciso problematizar, e nós temos marcos legais para isso. Eu fui relator das diretrizes, né, das normas de educação à distância no Brasil, que resultou na Resolução 1 de 2016. Né? Então, é preciso problematizar a questão da educação. Não basta, pura e tão somente, renomeá-la, né, como atividades não presenciais, ensino remoto, outras questões. Eu quero aqui discutir que estas alternativas, né, devem ser pensadas à luz dos princípios regulatórios, dessas condições objetivas. E aí quero trazer o conceito, a concepção, né, que conseguimos aprovar de educação à distância como modalidade educacional, cuja característica fundante é a mediação didático-pedagógica, que acontece onde? Nos projetos pedagógicos, no processo ensino-aprendizagem, e que se configuram, se caracterizam pela mediação, pela utilização de meios e tecnologias de informação e qualificação. Mas, para isso, é preciso, né, todo um processo formativo, profissionais qualificados, é preciso garantir acessibilidade, é preciso garantir acompanhamento cotidiano destas atividades, não é? Ou seja, é preciso que estas alternativas garantam processos formativos amplos. É por isso que eu quero concordar com o que foi dito pelos colegas que me antecederam, né, que nós não podemos ter uma visão restrita a pura e tão somente uma transposição de conteúdos. É necessário pensar processos mais amplos. E, neste caso, é preciso garantir condições de efetiva interação. Aí eu diria até mais pelo próprio conceito, a complementariedade entre a presença e a virtualidade real, o local, o global, a subjetividade e a participação democrática nesses processos de ensino-aprendizagem. Quer dizer, é fundamental, então, por esta compreensão, né, romper com aqueles que entendem que a centralidade é só aparato tecnológico. Ou seja, se tivermos uma boa plataforma, se nós tivermos pacotes instrucionais, isso está resolvido. Eu quero dizer que discordo dessa posição. É fundamental não perder de vista que o nosso horizonte formativo, quer dizer, a concepção de educação, a concepção de formação de mundo, de homem e de sociedade, ela é fundante neste processo. Então, nós temos, inclusive, uma legislação nessa direção e que tem sido negligenciada, né? Por vezes tem se secundarizado em nome, né, da situação de excepcionalidade, ratificando, quer dizer, processos aí os mais diversos que colocam em xeque essa visão mais ampla. Né? Então, eu quero dizer que sou absolutamente favorável, que acho que é papel das nossas instituições de educação básica e de educação superior, né, manter o vínculo educativo,
não é, com os estudantes. Quer dizer, essa situação ela é fundamental. Agora, essa manutenção não pode se dar dentro de uma perspectiva restritiva de conteúdos, habilidades e competências. Quer dizer, a discussão é mais ampla, quer dizer, é preciso pensar esses processos, pensarmos a viabilidade, e isso vale para as instituições de educação básica como para as instituições de educação superior, uma vez que muitos não têm acessibilidade, aí não são apenas os estudantes, também profissionais da educação, né? É preciso, a própria professora Micaela já destacou que alguns profissionais ainda não vivenciaram essas experiências, então é preciso trabalhar um contexto formativo, não é? É preciso, então, que essa construção de novas propostas, né, elas estejam adequadas aí aos níveis, etapas e modalidades educacional. Mas é, sobretudo, importante não perder de vista, né, quer dizer, que as condições de acessibilidade elas são uma variável fundamental. Quer dizer, eu não posso, a meu ver, legitimar que muitos não terão acesso às alternativas que são pensadas. É por isso que, aliado a essas alternativas pedagógicas, aliado a essa discussão, que nós temos que ter uma visão mais ampla, né? Quer dizer, nós precisamos discutir diretrizes comuns, precisamos avançar na transparência, no diálogo social e político, né, contínuo entre profissionais, entre educadores, sindicatos também, né? Quer dizer, é preciso avançar nessas discussões da mesma forma que é preciso nós repensarmos. A questão, a meu ver, não pode ser simplesmente de uma validação de atividades ditas não presenciais. É preciso discutir essas questões. Então, é preciso ir além, não é? E aí eu tenho participado do Fórum Nacional Popular de Educação, não é? E lá nós temos discutido e vamos, inclusive, sinalizar um documento chamando a atenção que a ideia da reorganização dos tempos e dos espaços pedagógicos não podem se confundir com, pura e tão somente, sinalização de alternativas, muitas delas burocráticas, né, descontextualizadas, e legitimar isso como substituição ou reposição da sala de aula, né? Quer dizer, então, é importante, sim, discutirmos essas questões, é importante avançarmos, né, em proposições que, como eu disse, acabam naturalizando a transposição de conteúdos e de materiais didáticos, né, sem considerar a mediação didático-pedagógica, a construção e o envolvimento desses profissionais, além da questão de acessibilidade, que é crucial. Então, veja, a tecnologia tem que ser vista como um meio e não como um fim em si mesmo. E é por isso que, na área educacional, não é possível improvisar. É preciso discutir essas condições objetivas, né? E aí nós precisamos pensar toda essa questão, pensarmos que o horizonte formativo deve ser a garantia do direito à educação, né? Com os fundamentos básicos, e um dos fundamentos, né, que está posto, inclusive, na Constituição Federal e também ratificado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem a ver com os padrões de qualidade. Então, nós precisamos garantir padrões de qualidade nas diferentes formas e dinâmicas formativas. Mas é também pensar que esta discussão da pandemia nos remete a um conjunto de outras questões, e se nós tivermos uma visão ampla de educação, nós poderemos certamente pensar aí alternativas, encaminhamentos, né, proposições mais fundamentadas, melhor articuladas, não é? E pensarmos até a importância, por exemplo, como eu disse, de mantermos esse vínculo educativo, mas, nesse momento, tendo acesso a outras linguagens, as linguagens fílmicas, não é? Quer dizer, a música, quer dizer, que outras dinâmicas formativas podem ser entendidas para além, né, desta ênfase pura e tão somente e restritiva a conteúdo. Eu quero discutir aqui no horizonte de conhecimento, né, de garantirmos essa perspectiva de conhecimento. Assim, discutir as questões de pandemia, as questões objetivas que se nos colocam no nosso cotidiano, no cotidiano dos estudantes, isso tem uma importância fundamental. Não é? E aí eu preciso conhecer as peculiaridades, eu não posso querer escolarizar
a educação infantil, eu preciso entender as especificidades de 0 a 3, não é, de 4 a 5, eu preciso pensar o horizonte do ensino fundamental, do ensino médio, da educação superior, eu preciso pensar as especificidades, por exemplo, da educação quilombola, indígena, quer dizer, como não pensar nessas questões, né, que são questões fundantes, quer dizer, que certamente vão além do que pura e tão somente frisarmos as tecnologias. As tecnologias são importantes, mas não são suficientes. É preciso pensá-las de maneira contextualizadas como um meio, né, e certamente é preciso recuperar concepções mais amplas, não é? E não assumirmos, nesse momento, soluções improvisadas. Mas isso implica, sim, discutirmos alternativas e a educação à distância nesse contexto. Mas é necessário também ter clareza de que esse debate hoje ele interessa a muitos, e alguns não estão aqui preocupados com a educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social. Há um interesse de mercado. Né? Muitas das discussões têm sido impulsionadas por uma lógica de privatização, não é? E financeirização da educação, tanto da educação básica como da educação superior. Tem muitos interesses em jogos, né? Tem muitos interesses que aí estão para vendas de pacotes educacionais, softwares educacionais. O que eu quero dizer é que nós precisamos pensar, né, quer dizer, com cuidado, com o horizonte formativo mais amplos, assegurando aí alternativas de direito à educação de qualidade para todos e todas, né? Quer dizer, construídos aí a partir de espaços públicos transparentes de negociação, né? E com políticas educacionais amplas, inclusive com financiamento, que possam, não é, contribuir para a garantia de acessibilidade, quer dizer, para a superação das desigualdades e dos desafios que são sociais mais amplos, mas que são educacionais e que são culturais, não é? Que já estavam colocados antes da pandemia, mas que agora se intensificam, sobretudo quando algumas das alternativas, elas negligenciam, não é? Esse princípio constitucional que é de garantia do direito a todos. Não é? Mas, então, pensar isso é pensar uma concepção de educação como está no texto constitucional. O que diz o texto constitucional? Não é que a educação é direito, deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Logo, aí tem uma perspectiva muito mais ampla. Não é? E é por isso também que nós precisamos pensar a avaliação numa perspectiva avaliativa. Não faz o menor sentido, a meu ver, nós continuarmos com essa perspectiva dessas avaliações centradas nos resultados, né, e que desconsidere a própria especificidade. Quer dizer, nesse cenário, quer dizer, pensar exames e testes standardizados não faz o menor sentido. Quer dizer, nós precisamos pensar, sim, numa avaliação diagnóstica, formativa, que contribua para a inclusão de todos. E a isso também diz respeito, e eu partilho, né, daqueles que defendem, Bruno destacou isso também, não é? Que possa se adiar o Enem. Quer dizer, não faz o menor sentido realizarmos o Enem agora com muitos estudantes sem acesso aos processos formativos. Quer dizer, então, é preciso repensar isso, não é? É preciso rediscutir alternativas, e alternativas, inclusive, que considere e preservem, não é, a forma presencial, sem prejuízo também de processos formativos por meio da educação à distância, mas não de substituição. Não é? Quer dizer, é preciso pensarmos isso, é preciso trabalharmos um outro princípio, não é? Que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a concepção ampla, como eu já falei, de currículo, de educação à distância. Acho que, então, são pontos fundamentais. Então, eu quero destacar que não é momento, não é hora de nós flexibilizarmos o direito constitucional. Ao contrário, esta situação de pandemia, que é real, né, que é concreta, não é, que tem intensificado a desigualdade social no nosso país, não pode, não é, no campo educacional, contribuir ainda mais para mais desigualdade. Então, é preciso pensar, sim, diretrizes pedagógicas, de gestão, de financiamento,
que a situação requer. E a acessibilidade às tecnologias, a dinâmica formativa. Mas, sobretudo, pensarmos que, face ao cenário de desigualdades sociais que são intensas, né, quer dizer, qualquer projeto, né, para ser um projeto que esteja em sintonia com a Constituição Federal, ele deve garantir o acesso de todos. Né? Então, isso Ou seja, eu quero dizer com isso que na área educacional, no campo das políticas sociais e particularmente nas educacionais, não é o caso de nós simplesmente validarmos quaisquer atividades não presenciais. Esse contexto não pode ser um contexto de naturalização da exclusão ou de saídas improvisadas. É preciso problematizar este cenário e não sucumbir a ele como se ele fosse inexorável, como se não tivéssemos alternativas. É possível pensar fora deste cenário, é possível pensar aí alternativas, é preciso pensarmos quais são, de fato, as finalidades do processo educativo, que alternativa nós temos, o que a gente já conseguiu fazer na educação básica, quais são as experiências, por exemplo, das nossas instituições de educação superior, e no caso, por exemplo, do Instituto Federal de Mato Grosso, quais são as experiências que o Instituto tem, como que ele pode garantir essa capilaridade, mas aí é preciso garantir as condições de acessibilidade, né, para todos os estudantes, para os profissionais da educação. Né? Quer dizer, então, é preciso um olhar abrangente, né? Um olhar que, de fato, possa contribuir para que, nesse cenário de pandemia, a gente não venha naturalizar a exclusão. E é por isso que a rediscussão sobre o próprio calendário escolar ele deve ter um olhar muito além do que se pensar somente dias letivos e carga horária. É preciso pensar essas alternativas pedagógicas, é preciso pensarmos a sinalização, assegurar segurança quando for do nosso retorno presencial, né, para as instituições educativas, porque este é um momento de isolamento necessário, não é? Mas é importante pensarmos de maneira abrangente. Quer dizer, eu estou na verdade, chamando a atenção para alguns elementos. E, nesse sentido, acho que é fundamental garantir aos profissionais as condições objetivas de trabalho, não é? E a esses profissionais, aos estudantes, o acesso a ferramentas que possibilitem, não é? Dinâmicas formativas, cada vez mais discutirmos, sim, os recursos digitais, mas as possibilidades de acessibilidade a eles. É possível, por exemplo, articular experiências, né, como as próprias experiências do IFMT, na discussão da Universidade Aberta do Brasil, né, mas não podemos perder de vista o cumprimento ao direito à educação, à qualidade de ensino, né, quer dizer, como questões assim cruciais. Né? De igual modo, é preciso reforçar, né, os sistemas de ensino e as instituições educativas. No caso da educação básica, né, pensar a autonomia dessas instituições a partir do seu projeto político-pedagógico. No caso das instituições superiores, na relação entre plano de desenvolvimento institucional, projeto pedagógico institucional e os projetos pedagógicos de curso, né? Mas pensarmos políticas educativas que estejam articuladas ao conjunto dos estudantes, né? Mas com um olhar especial àqueles estudantes em situação de vulnerabilidade social, cultural e econômica. Né? Quer dizer, é preciso pensar para além de uma lógica meramente administrativa. Isso significa dizer que nós já temos, inclusive, experiências de pensarmos o ano letivo dissociado do ano civil. Quer dizer, então, o ano de 2020, necessariamente, não precisa ser concluído em 2020, ele pode ser numa articulação com 2021, porque ano letivo é diferente de ano civil. Né? Então, acho que são alguns pontos aí para nós discutirmos, né? Colocarmos a centralidade do debate nesta construção coletiva, não perdendo de vista, sim, o papel da tecnologia, mas não podemos entender a tecnologia como um fim em si mesmo. De igual modo, precisamos garantir uma visão ampla de educação, de formação, né, e, portanto, de dinâmicas formativas que sejam inclusivas. Né? Mas, além disso, precisamos, sim,
de indicações político-pedagógicas, mas de saúde, de segurança, não é? De forma transparente e democrática. Acho que são desafios, e alguns poderiam falar, pô, mas hoje está muito complicado, porque nós estamos numa crise financeira. Não, é preciso fazer valer, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. E eu gostaria de destacar, entre as suas metas, a meta 20, não é, que fala e que sinaliza, que face aos desafios que nós temos no Brasil, no tocante a garantir acesso e permanência com qualidade na educação básica e na educação superior, nós precisamos sim que a educação seja prioritária, não é, que tenha novos recursos e que haja sempre uma melhoria dos processos de gestão. Nós temos vários desafios, né? E dentre esses desafios estão aí a garantia da universalização da educação básica obrigatória, mas também, aliado a isso, não é, a garantia da expansão da educação superior, ou seja, é momento, sim, de, nessa luta, nós ratificarmos cada vez mais, né, a construção pedagógica de uma concepção ampla de educação, né, de uma concepção ampla de educação para a emancipação, né, considerando um horizonte de formação do homem, né, numa perspectiva social, né, e, logicamente, num contexto de produção, discussão, socialização do conhecimento. Então, acho que são algumas questões para o nosso debate, né? Estou certo que vamos contar aí com a ampla participação, né? E nesse cenário é importante, né, entendermos que este envolvimento que já está acontecendo, né, tanto dos estudantes, dos profissionais da educação, dos seus pais, com a discussão da educação, é o momento de nós pararmos e refletirmos, né, para a defesa mesmo intransigente, né, do direito à educação, né, mas do direito à educação para todos e todos. É por isso que o princípio, eu comecei a minha fala chamando a atenção para ele, um princípio que é inegociável nessa caminhada, que é a defesa da educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Né? Então, são esses aí alguns apontamentos iniciais, e sigo à disposição para nós continuarmos esse debate. Uma vez mais, agradeço, na pessoa do professor Fernando, ao Sinasef Mato Grosso, por este convite. Muito bem, professor Luiz Dourado, excelente contribuição, né? Nós estamos aqui com a participação de mais de 100 pessoas se comunicando, mandando mensagens, questões. Então, lembrando, né, se inscreva no canal, contribua para que a gente continue trazendo debatedores e palestrantes com esse perfil, né, de acúmulo de conhecimento na área, para contribuir com os nossos debates aqui. Bom, eu vou pegar aqui algumas questões que foram levantadas para que a gente possa, então, trazer para o professor Luiz Dourado. Eu queria começar por uma questão que foi levantada pelo Paulo Pimentel, que ele diz o seguinte, ele começa com uma pergunta muito simples, mas que talvez seja uma pergunta muito importante. Ele até mesmo diz que é uma pergunta retórica, né? Ele diz assim, né? Simples a pergunta, retórica. A questão que fica é, por que a pressa e os atropelos? Né? Uma pergunta curta, simples, mas que parece nos dizer muito. No gancho dessa pergunta do Paulo, eu queria complementar dizendo o seguinte, por que a pressa e os atropelos, se nós podemos analisar e estudar as condições em que nos encontramos para, a partir daí, ver quais são os limites e as possibilidades de utilizar desse meio. Por que fazer com tanta pressa e com tantos atropelos, né, uma ação à distância? E aí já entram, complementando essa pergunta, uma outra do Rafael, que diz o seguinte, acho que se liga com essa questão do Paulo, porque diz o seguinte, qual a diferença entre EAD e ensino remoto?
essas ações improvisadas que estamos verificando podem ser consideradas EAD? É isso que é a educação à distância? Então, acho que essa relação entre a pressa aí se liga também com essa questão. Eu vou juntar aqui outras duas questões, para fechar o bloco de 3 questões, que é uma questão que pergunta o seguinte: é possível desenvolver a relação ensino-aprendizagem, e mais que isso, ensino, pesquisa e extensão, dentro dessa metodologia, ou dentro desse meio, ou dentro dessa forma nova que está sendo colocada para nós, nessa conjuntura? Ou seja, é possível cumprir a nossa missão enquanto instituição? Então, eu acho que essas 3 questões elas já são boas para a gente poder pensar. A Oséia também levantou uma questão, acho que vou deixar ela aqui para a gente poder, talvez, no próximo bloco, mas é uma questão sobre como fica a condição dos trabalhadores da educação nesse sentido, né, para lidar com essa conjuntura, com esse momento e diante das pressões de ter que lidar com a EAD nesse formato. Então, retornamos para o professor Luiz Dourado. A partir dessas questões, a gente volta com mais um bloco de 3 questões. Bom, eu quero agradecer aí as questões que foram formuladas, não é? E, de fato, elas são questões complexas e importantes. E aí, começando com a do Paulo, né? Quer dizer, assim, por que a pressa e os atropelos? Eu acho que numa situação como essa, nós tínhamos que, de fato, construir políticas nacionais, não é? Diretrizes nacionais, quer dizer, e não somente um parecer que sinaliza para os sistemas de ensino o que precisa ser efetivado, né? Quer dizer, então, acho que essa é a primeira questão. Quer dizer, então, por que essa pressa, né? E os atropelos? Eu acho que tem interesses os mais diversos. Quer dizer, nós temos, de fato, um conjunto de ações e de proposições tentando encaminhar alternativas pedagógicas para os estudantes, mas nós temos também uma pressão do mercado, né? Quer dizer, assim, há toda uma perspectiva, nós estamos falando de um cenário de financiarização em todos os campos, e na educação não é diferente. Então, nós vamos ter aí oligopólios, nós vamos ter aí um conjunto de setores, né, que tem interesses os mais diversos, sobretudo de vender plataformas, pacotes educacionais já fechados para as instituições. Então, é preciso ver que a educação ela é um campo de disputa, e é um campo de disputa marcado aí pela interpenetração, esfera pública e esfera privada. E, neste momento, né, o que nós estamos vendo é que essa interpenetração esfera pública e esfera privada tem se dado em detrimento do setor público. Então, é preciso analisar isso, e isso já vem com a questão seguinte, né, que o Fernando traz, né, de a gente ver quais são essas condições objetivas. Eu acho que ter um amplo diagnóstico, por exemplo, da educação no Brasil, da educação em Mato Grosso, da educação da educação básica em Mato Grosso, da educação superior, né, no âmbito, por exemplo, do Instituto Federal, nessa relação profissionais e estudantes, quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, se nós não tivermos essas informações, nós podemos cair naquele mito, que é o mito de acreditar que a tecnologia vai ser a panaceia, vai resolver todos os problemas. Ora, a tecnologia tem um nível de apropriação que é econômica, que é social, que é cultural e que é educacional. Então, que tecnologias vamos utilizar, como estão garantidas as formas de acessibilidade, isso vai certamente indicar limites e possibilidades. E aí, já indo para a questão do Rafael, quer dizer, que fala qual a diferença entre EAD, ensino remoto ou não presencial. O que eu diria é o seguinte: a educação à distância ela tem uma base normativa, e eu já fiz referência a esses elementos fundantes, né, que tem aí um conjunto de exigências. E o que a gente está vendo hoje é que muito dessa nova nomenclatura ela flexibiliza muito as exigências da educação à distância. Então, é nesse sentido que eu considero que é preciso, e aqui não me contraponho à educação à distância em absoluto, mas eu estou falando de educação à distância que garanta, né, que se efetive com padrões de qualidade, que garanta acessibilidade. Né? Isso, obviamente, tem a ver com as condições objetivas de ensino-aprendizagem, com projeto pedagógico, com articulação entre os recursos e essas possibilidades de interação.
E aí já vamos para outro ponto que tem a ver com esse desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem, se é possível. Eu diria que numa perspectiva de educação à distância com qualidade, mas que considere o acesso às condições objetivas e, inclusive, tecnológicas, né, você pode sim ter processos que são importantes, mas ele não substitui a educação presencial, quer dizer, ele é uma outra possibilidade formativa, não é? Quer dizer, então, é por isso que a gente vai ver um documento das entidades, da ANPED, da ANPAI, não é? da CNTE e tudo mais, preservando a forma presencial, quer dizer, a dinâmica formativa. Isso não se trata de negligenciar essa educação mediada. Agora, eu não posso, em nome, né, de alternativas pedagógicas ao ensino presencial, aí a partir de vários nomes, né, ignorar que, se eu vou, de fato, usar a mediação didático-pedagógica nesses processos de ensino-aprendizagem com utilização de meios e tecnologias de informação e qualificação, preciso ter clareza desse projeto, eu preciso garantir as condições de acessibilidade para estudantes, para profissionais, uma clareza também, porque eu não posso transformar o processo formativo num conjunto de dever de casa, de atividades escolares. Quer dizer, é preciso ter uma visão mais ampla, que é aquilo que eu disse de educação, mas é também de currículo, de processo formativo, da relação com o conhecimento, né? Como transformar informação em conhecimento, mas também o conhecimento a partir aí do horizonte da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Enfim, como garantir esta relação que é de interação e intercomplementariedade entre presença e virtualidade. O que a gente está vendo é que essas alternativas não têm considerado essas questões, não têm considerado, por exemplo, as questões atinentes à subjetividade, a própria construção, né, de uma dinâmica de aprendizagem em rede. Quer dizer, claro que nós vamos ter aí algumas experiências. É importante problematizar lugares e tempos diversos. Quer dizer, enfim, o que eu estou falando, é possível fazer educação de qualidade, educação à distância de qualidade? Sim, né? Mas nós temos poucas experiências. Nós temos um esforço no setor público, eu já fiz referência à Universidade Aberta do Brasil, nós temos algumas experiências também no setor privado, mas, de fato, é preciso avançar e muito. Então, defendo, sim, que se faça, mas se faça, por exemplo, a discussão da educação à distância, não abrindo mão das exigências, discutindo isso, mas à luz do direito social à educação. Ou seja, em última análise, não se trata de uma mera substituição, não é, dessas alternativas ao ensino presencial. O ensino presencial continua absolutamente importante, mas é preciso pensar a EAD enquanto a modalidade educacional. E aí eu não posso falar, bom, isso se dá no ensino remoto, isso se dá no conjunto de possibilidades que aí estão. Quer dizer, é preciso, inclusive, inventariar isso. De maneira geral, o que a gente tem acompanhado é que nós temos uma sobrecarga de trabalho para os profissionais da educação e também para os estudantes, não é? E muitas das vezes processos absolutamente reducionistas. Em alguns casos, se compram aí pacotes fechados e isso está sendo implementado sequer sem um processo de discussão, de formação com os profissionais da educação, levando uma sobrecarga, não é? E, obviamente, ampliando a ansiedade que já é tão presente nessa situação de pandemia. Então, acho que é preciso problematizar esse contexto e é preciso fazer um processo, uma dinâmica formativa que não seja distante da educação para todos. É por isso que eu entendo que não se pode, obviamente, que esta mediação, este contato entre profissionais e estudantes, quer dizer, ele é importante, não é? Mas é preciso fazer isso dentro de uma perspectiva e de uma concepção mais abrangente. É preciso avançar no diálogo social, né? É preciso avançar na compreensão, né? E, obviamente, pensarmos alternativas que não venham a resolver apenas burocrática e administrativamente as questões. Está em jogo a educação para todos. E acho que esses são os desafios. E certamente que, para isso, nós precisamos garantir as condições dos profissionais da educação. Por isso que, na minha fala inicial, eu já chamei a atenção para uma concepção que eu acho fundante, que é a de valorização
dos profissionais da educação. Quer dizer, são os professores, mas são também os outros profissionais. E o que diz a valorização? A Conferência Nacional de Educação de 2010 e de 2014 e a Conferência Nacional Popular de Educação de 2018, né, ratificaram valorização como garantida a partir da garantia de formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Então, é preciso pensar isso. Ora, como não pensar nessas condições quando muitos dos professores, e aí nós temos um quadro na educação básica de maneira muito mais abrangente, mas também temos na educação superior, de professores que não são efetivos, né, ou que têm uma situação de trabalho precário e que agora perderam os seus postos de trabalho. Quer dizer, nós temos isso em várias localidades. Então, eu gostaria de chamar a atenção que, junto a esta dinâmica, por isso que é importante uma política, né, que sinalize gestão, condições de gestão, de organização, de acessibilidade. Para isso precisa recursos e para isso precisa ter um diagnóstico amplo desta realidade. Não se trata de não pensar as possibilidades, as múltiplas possibilidades e até a riqueza disso para o processo educativo. Mas a centralidade tem que ser o direito à educação para todos, com condições objetivas que envolvem as condições de infraestrutura, mas também as questões tecnológicas, né, a discussão pedagógica e, como eu disse, né, concepção de mundo, de homem, de sociedade, de educação e de dinâmica formativa. Muito bem, professor Luiz Dourado. As questões são extremamente polêmicas, né? Porque nós estamos falando de uma realidade muito complexa. E aí chegaram para nós aqui algumas questões para aquecer ainda mais o nosso debate, né? Eu queria começar por uma questão da Andréia, em que ela diz da questão da emergência do momento que a gente está vivendo. Ela coloca como lidar com essa situação de emergência, né? Ou seja, e aí ela coloca sobre a questão do preparo para lidar com essas ferramentas, essa dificuldade. E eu colocaria uma outra questão dentro dela, complementaria essa questão dela, né? A preocupação dos profissionais da educação do Instituto Federal do Mato Grosso, que, aliás, os profissionais que fazem um excelente trabalho, é de não perder o vínculo com os alunos. O professor Luiz Dourado tocou nisso aqui. Então, queria acrescentar nessa pergunta sobre a situação emergencial, como lidar com essa situação emergencial sem perder o vínculo com os estudantes e, ao mesmo tempo, não cair no improviso, né? Que pode ser uma educação feita com instrumentos ou numa perspectiva à distância, sem o devido cuidado pedagógico, enfim, né? Então, essa é uma questão. A outra questão apresentada pelo Vinícius é o seguinte: a educação à distância, EAD, nos níveis fundamental e médio, não pode significar redução de postos de trabalho para professores, caso essa metodologia seja considerada o novo normal, como ele diz? Segunda pergunta, então. A terceira questão, levantada aqui pelo Leandro. Leandro de Almeida diz o seguinte: com a adoção da EAD como nova norma pós-pandemia, pode contribuir para o desmonte do Plano Nacional de Educação e da defesa da escola pública? Então, o Leandro está pensando após pandemia. Como que essa naturalização, né, essa nova norma, a partir da educação à distância, no pós-pandemia, pode contribuir para o desmonte do Plano Nacional de Educação e da defesa da escola pública? Essa é a pergunta dele. Tem uma outra questão do Ken, que é de Sinop, está dizendo o seguinte: uma ferramenta de agravamento dessa desigualdade social, no sentido de que não consideramos a realidade de todos os alunos e admitimos que a criança, aluno,
terão acesso à internet banda larga? Eles terão acesso, ou seja, isso não amplia a desigualdade, é nesse sentido que ele está colocando, pela questão do acesso. Bom, essas três questões, eu acho que a gente poderia também incluir aqui as questões que Oséia colocou, portanto, sobre em que medida isso agrava a utilização dessas ferramentas nesse momento pode agravar a precarização ou a dificuldade de trabalho, né, para os trabalhadores da educação. Acho que a gente poderia fechar nessas questões. Professor Luiz Dourado, por favor. Obrigado. Bom, mais uma vez, assim, muito interessante as questões, né? Quer dizer, eu acho que o debate ele suscita realmente várias questões. Eu quero concordar que a realidade é complexa e é preciso pensá-la na sua complexidade. É por isso que as alternativas não podem ser improvisadas. Eu preciso ter um amplo diagnóstico dessas condições, eu preciso, como eu já falei, de políticas que priorizem a educação, mas que priorizem a garantia da educação com qualidade para todos. Não é? Então, eu não posso, no meu entendimento, não é? Quer dizer, em função desta situação emergencial, pura e tão somente centrar nas ferramentas. Você fala, bom, a partir de agora, como muitos sistemas têm feito, né, nós vamos desenvolver ações, trabalhos, atividades com os estudantes. Primeiro, é preciso pensar isso pedagogicamente, tem a ver com as questões que foram faladas e que eu já disse também, de acessibilidade. Quer dizer, a educação não pode, neste cenário, né, como foi dito aí pelo companheiro de Sinop, agravar a realidade social, quer dizer, nessa situação desigual. Se as nossas alternativas não considerarem esse público, né? E eu trouxe aqui os indicadores para mostrar que a nossa realidade é muito desigual, então é preciso pensar. E essa realidade é desigual na educação básica e na educação superior. Bom, com relação à educação à distância, eu quero dizer que eu tenho uma leitura muito crítica, né, do uso da modalidade, por exemplo, na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino médio. Acho que é preciso problematizar isso, é preciso discutir, né? Quer dizer, como claro que esses recursos podem estar colocados, mas quando eu vou discutir, por exemplo, educação infantil, quer dizer, veja bem, a concepção das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil já nos colocam que a educação infantil não é processo de escolarização. Né? Então, quer dizer, é preciso pensar que dinâmicas pedagógicas. Isso significa que nós precisamos discutir, sim, né? E aí acho que particularmente o Instituto Federal de Mato Grosso, quer dizer, como garantir o vínculo com estudantes. Eu acho que temos várias frentes e nós temos aí alternativas até bem-sucedidas. Nós podemos fazer isso, por exemplo, com várias frentes, como linguagens fílmicas, né, que eu já ilustrei aqui. Quer dizer, nós podemos usar recursos, nós podemos ouvir os estudantes. Quer dizer, imagina que importância que é de nós acompanharmos para ver quais são os desafios que estão colocados para eles dentro das perspectivas de sociabilidade absolutamente desiguais. Nós vamos ter alguns estudantes, quer dizer, com a moradia que tem espaço, com acessibilidade às questões atinentes à alimentação, e nós vamos ter estudantes que estão, neste momento, sofrendo muito, até porque boa parte do que ele tinha de acesso à alimentação era garantido pela alimentação escolar. Vejam, a questão é muito complexa. Mas então penso que, quando eu reforço que a gente não pode perder o vínculo com os estudantes, mas eu quero também dizer que isso tem que ser numa perspectiva de humanização. Eu não posso, pura e tão somente, falar, bom, agora vamos trabalhar. O momento requer um olhar atento. O momento requer uma discussão profunda, né? E aí nós podemos, quer dizer, como podemos fazer isso? Quer dizer, nós já temos muitas experiências, o próprio Instituto Federal de Mato Grosso tem experiências nessa direção, quer dizer, então o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos lançar mão, desses mecanismos, mas, ao mesmo tempo, criarmos as condições políticas, pedagógicas, para garantir acessibilidade para todos? É preciso conhecer quem é essa clientela, quem são os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso, na educação básica e na educação superior, nas diferentes unidades que compõem esse Instituto Federal. Quais são as condições objetivas para essas atividades? Eu acho que esse é um ponto crucial, fundamental. Posto isso, é preciso discutir, e tem alguns, como eu disse, nós temos
concepções muito diferenciadas no tocante à questão da tecnologia na educação, né? Tem muita gente que acha que bom, se nós tivermos a tecnologia, está tudo resolvido. De outro lado, tem um grupo que fala, bom, não, se a educação à distância, sou contra. Eu acho que não é uma coisa nem outra, mas é preciso discutir as condições objetivas, é preciso considerar as exigências, né, fundamentais para qualquer processo de ensino-aprendizagem, de igual modo quando nós discutimos isso no presencial. De fato, nós temos aí severos riscos. Eu queria dizer, por exemplo, com relação ao Plano Nacional de Educação, mas o desmonte do Plano Nacional de Educação ele já começou antes da pandemia. E aí eu quero concordar com o Leandro que ele pode se acentuar, sim, e vem se acentuando, né? Corte de recursos, a não ampliação, por exemplo, de ações e de políticas para que a gente garanta a universalização da educação básica, que pela Constituição Federal e pelo Plano Nacional de Educação deveriam ter sido garantidas até 2016. Veja, nós já estamos em 2020, não garantimos isso. Mas também a ampliação e a democratização da educação superior, a garantia da educação no campo com as condições indígenas. Vamos pensar a realidade, por exemplo, do estado de Mato Grosso com relação aos povos das águas, das florestas, dos indígenas. Quer dizer, é preciso pensar essa questão na sua situação abrangente. Eu diria que o cenário que já estava de precarização, né, de alguns casos até de uberização dos profissionais docentes, ele se agrava. Nós estamos tendo aí, por exemplo, já vinha numa linha de precarização quando nós olhamos muitos sistemas de educação básica com as suas redes, né? Tem sistemas que têm mais de 50% dos profissionais da educação em regime de contratação precária. Ou seja, não foram concursados, né? Quer dizer, trabalham por um contrato com tempo de vigência. Quer dizer, então, essa já era uma situação de precarização, né? E que ela vai se agravando. Alguns desses profissionais, inclusive, perderam seus postos de trabalho agora nesse processo de pandemia. Vejam que tensionamento. Agora, além dessa situação de precarização, nós temos certamente um processo de intensificação do trabalho desses profissionais. Os professores estão tendo que se desdobrar com um conjunto de exigências para as quais muitos deles não foram formados, né? Quer dizer, vivenciando até situações de assédio moral, né? Porque tem que comprar equipamentos, professores que têm denunciado que têm que comprar equipamentos, que utilizam o seu celular e que muitas vezes a própria condição de navegabilidade não é adequada. Quer dizer, então, esta situação, nós já viemos num processo, né, um processo, como eu disse, que tem a ver com as reformas mais abrangentes, como previdenciária, trabalhista, né, ela vai se intensificando. Isso certamente vem afetando os profissionais da educação, né, os profissionais da educação, e certamente tem aí um horizonte que pode, né, e vem afetando a educação pública, a escola pública em particular. Se nós pegarmos muito dos discursos, algumas saídas têm sido saídas de transformação, de repasse das escolas públicas para as organizações sociais. Então, nós temos aí várias formas eu diria que há formas variadas de se conjugar a privatização, há várias formas de se conjugar o verbo privatizar. Isso aparece muitas das vezes com o discurso da parceria pública e privada. Então, acho que é momento de nós defendermos essa educação de qualidade, estabelecermos nessa conexão, nesse vínculo com os estudantes, com seus familiares, a importância estratégica da defesa da educação pública de qualidade. E que, nesse momento, a saída não é uma saída pela improvisação, mas é uma saída por discutirmos juntos, de mãos dadas, né? E lembrando a fala inicial do Fernando, né? E, obviamente, o poema que ele trouxe do Carlos Drummond de Andrade, que nós precisamos realmente, que essa saída é uma saída que tem que ser coletiva, essa é uma saída que não pode prescindir de um amplo diálogo, né, do envolvimento de todos, né, dos sistemas de ensino, dos profissionais da educação, dos seus sindicatos, dos estudantes e dos pais. Quer dizer, é momento de, nessa pandemia, né, construirmos ainda mais, de maneira mais forte, esse princípio de uma sociedade
educativa, de uma educação para a emancipação social, e é momento de nós realmente reinventarmos, né, as dinâmicas político-pedagógicas, entendendo, sim, que a educação ela é ato político, né, e, nesse sentido, sempre ela vai expressar concepções. Se nós tivermos uma concepção restrita de mundo, de homem, de sociedade, de educação e de formação, mas certamente isso vai impactar o processo formativo. Eu estou aqui a todo momento chamando, inclusive, a atenção para o texto da Constituição Federal e da LDB, naquilo que eles preconizam, a garantia da qualidade social numa perspectiva abrangente, entendendo a educação como componente para a formação da cidadania e, portanto, para a emancipação. Então, acho que é momento de nós pensarmos essas questões juntas e como começamos a discussão no programa, entendendo que as questões educacionais não se dissociam das questões mais amplas, políticas, econômicas, culturais. Não é? Então, a luta pela educação pública, é a luta também por uma sociedade mais igual, é a luta contra essa desigualdade social tão ampla. Não é? E certamente que pensar projetos pedagógicos direcionados a todos é uma das formas de nós rompermos, não é, com saídas, como eu disse, meramente administrativas, né, que às vezes são adotadas, que a intenção pode ser boa, mas no campo educacional nós não podemos improvisar, é preciso pensar coletivamente, pensar essas alternativas. Eu tenho certeza, não é, que nós vamos pensar isso, quer dizer, tanto, eu quero dizer, a discussão é agora, mas a discussão é para o pós-pandemia também. É preciso pensar a discussão e a defesa que fazemos dessa educação pública, gratuita, de qualidade, quer dizer, como avançarmos neste contexto. Então, é por isso, sim, que as questões são complexas, mas nessa perspectiva é fundamental nós nos situarmos e sinalizarmos proposições que sejam para todos, né? Para todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, isso implica pensar políticas para a educação infantil com as suas especificidades, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino técnico, para a educação superior, né, para a educação do campo, né, com a complexidade que a matéria requer. Isso certamente vai nos levar a avançar face a essas perspectivas que cumprem eu diria assim, que cumprem muitas das vezes um ritual que é de simplesmente falar, bom, nós cumprimos ou fizemos com um conjunto de atividades não presenciais, nós cumprimos uma dada carga horária. Quer dizer que o momento de pandemia nos coloca com um desafio muito mais abrangente. Que sociedade nós queremos? E como que, porque dentro dessa perspectiva de sociedade, qual a concepção de educação e qual o padrão de qualidade? Não dá para prescindir dessas discussões como basilares aos processos formativos. Muito bem, professor Luiz Dourado, com importante contribuição, né, para a gente poder pensar, e as questões que foram chegando, né, elas contribuíram para a gente levantar pontos fundamentais, né? Esses pontos dizem respeito ao acesso, à qualidade de ensino, à possibilidade da relação ensino-aprendizagem, ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos, às condições de trabalho dos docentes. Então, eu acredito que essa atividade nossa está cumprindo um papel importantíssimo, que é da gente elucidar essas questões, né? E um ponto que a gente não contemplou aqui nas perguntas, mas eu acho que vale a pena a gente contemplar, porque muita gente colocou aqui, é da necessidade de adiar o Enem, porque ele pode se tornar mais um instrumento de desigualdade se ele for mantido na sua data, nesse momento de pandemia, da forma como as coisas estão colocadas. E daí eu acho que a fala simples e curta do Paulo, quando ele diz por que tanto atropelo? E do Luiz Dourado, resgatando para nós que o ano letivo não precisa estar exatamente fechado com o ano civil, que a gente precisa pensar as condições de acesso, de qualidade, sem esses atropelos, com um aprendizado que será não negando os meios de educação à distância, as ferramentas, porque não há essa negação por parte de nenhum dos trabalhadores da educação, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente queria aqui parabenizar, o Sinasef queria parabenizar
o conjunto dos servidores do IFMT, que estão fazendo um trabalho belíssimo de vínculo com os estudantes nesse tempo de pandemia, seja nas ações de projetos de extensão e solidariedade, né, quando fizeram e participaram da produção de álcool, quando participaram das campanhas de distribuição de máscaras, quando participaram das campanhas de solidariedade ou dos projetos que estão mantendo um diálogo educativo, né, mesmo que não seja com o rigor de cumprir carga horária, mas muito pelo contrário, para manter o vínculo do processo de aprendizagem de forma mais ampla. Nós temos a certeza que os servidores do IFMT estão fazendo um trabalho extremamente relevante para a sociedade, para o Instituto Federal do Mato Grosso tem se destacado. Então, deixar claro que essa live nossa, ela foi para contribuir com esse debate, no sentido de que nenhum processo pode se dar de forma atropelada, simplesmente para cumprir protocolos, simplesmente para gerar números, mas que é necessário todas as garantias que o professor Luiz Dourado, portanto, nos colocou aqui, mesmo sabendo que todos nós estamos angustiados para retornar o quanto antes às nossas atividades. Então é isso, nós já estamos com 1h30, mais de 1h30 de live, né, participação intensa. A gente precisa agradecer, né, todos que participaram, agradecer mais uma vez a equipe do Conversa de Classe, que é esse programa do SINASEF-MT, que vai trazer outros debatedores, né, com temas importantíssimos. Agradecer a equipe que está trabalhando aqui, a Isaura, vocês estão vendo aqui a nossa intérprete, né? Muito obrigado, importantíssimo esse trabalho. Muita gente parabenizando o trabalho da Isaura aqui, a gente reforça, né? Tanto a Isaura quanto o Maicon, né? Que contribuíram aqui, intérpretes que possibilitam o acesso, e a gente só tem a agradecer. A Priscila Ferrari Paulino, que também é da nossa equipe de produção, trabalhou muito para que esse programa acontecesse, a Maria Andréia Santos, a Laura Meireles de Jesus Ferreira, que é a nossa jornalista, a gente agradece a participação da Micaela, do Bruno, e a gente passa para o Luiz Dourado para ele fazer a sua finalização aí, né, a sua saudação final aos participantes dessa primeira live do Conversa de Classe, que teve como tema educação à distância ou distantes da educação, né, a escola em tempos de pandemia. Né? Vamos lá, então, professor Luiz Dourado, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vou deixar a palavra para que você possa fazer aí a sua última saudação aí aos participantes da nossa live. O áudio... Desculpa, o áudio. Tranquilo. Eu quero agradecer, eu acho extremamente oportuno, quero cumprimentar o SINASEF Mato Grosso pela atividade, né, dizer da importância desse programa que o Instituto Federal de Educação a partir do SINASEF implementa, não é? E colocarmos que é momento mesmo de nós estarmos nessa construção coletiva, né? Pensando a educação com essa perspectiva emancipatória, né? E chamando a atenção de que, como diz o Paulo Freire, né, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Né? Então, quer dizer, chamar a atenção para essa perspectiva da educação como ato político, não é? Quer dizer, como um processo formativo cidadão. Né? Então, quero agradecer a todos que partilharam aí, e particularmente, né, destacar aí o trabalho da Isaura e do Maicon, né, porque imagina a dificuldade com esse homem que fala tanto das questões, né, dizer que, inclusive, pensarmos essas questões de acessibilidade, elas são fundamentais. Então, eu acho que é este horizonte formativo amplo, né, de educação, de concepção de mundo, de homem e de sociedade, que quero ratificar e quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam, né, participando aí, né, da atividade, mais uma vez destacando aí a participação da Micaela e do Bruno, né, e também do Fernando, mas de cada um internauta e cada um participante, né, desta noite, né, e que possamos continuar este debate e que sejamos incansáveis na luta e na defesa intransigente, né, da educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Eu acho que essa luta é uma luta, inclusive,
que se vincula a lutas mais amplas, né? Como a luta pela democracia, pelo Estado democrático de direito, né? E certamente pelas políticas sociais, né? Nesse momento nós estamos cada vez mais sentindo a necessidade das políticas sociais como um todo, do papel do Estado, né? Que se ausentou em função de um conjunto de opções, mas sobretudo da emenda constitucional 95/2016, quer dizer, então é preciso reforçar isso, né? É preciso, da mesma forma que defendemos a educação pública, defendermos o Sistema Único de Saúde. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, né, com todas as limitações que foram impostas aí por financiamento, nós estaríamos numa situação muito mais complicada. É importante também mantermos as condições, o isolamento social, né, sempre que possível, né, e, de fato, criarmos aí essas alternativas de conexão, né, de vinculação e de processos de aprendizagem, né? Quer dizer, eu quero apostar nisso e apostar que, com isso, nós vamos avançar na construção, né, de uma sociedade cidadã e democrática. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos os participantes. Esse foi o Conversa de Classe, um programa do SINASEF-MT, contou com a participação do professor Luiz Dourado, de Micaela, de Bruno. Por favor, Micaela está aí ainda, na tela. Então, a gente agradece mais uma vez, todos aí na tela, para a gente, né, agradecer. Micaela, quer fazer uma saudação rápida aí também, para finalizar? Bruno? Quero agradecer novamente o convite, a discussão do professor Luiz Dourado, a participação do Bruno, que é extremamente relevante, né, para essa discussão, tendo em vista que a gente trabalha, nós que somos da educação, nós trabalhamos em função dos alunos, né, em função dessa formação social e cidadã. Então, acho que foi muito relevante, as perguntas também de todos que participaram aí nos comentários. Acho que são coisas para a gente ir pensando, né, e tentando articular, sempre tentando evitar que a educação seja mais excludente do que ela já é no nosso país, né. Uma última salva. Valeu, gente. Obrigadão aí por terem assistido até agora. Se inscreva no canal que logo mais terá mais lives também, que vocês possam participar, né, e agregar um conhecimento que é importante para todos nós. Então é isso aí, esse foi o Conversa de Classe. Não deixe de se inscrever no canal, de acessar o sininho, de compartilhar, porque é muito importante para a gente continuar esse trabalho de reflexão. Com certeza as questões não se esgotam aqui, foram questões muito importantes que foram levantadas. Acho que a gente conseguiu tocar em pontos fundamentais. Aqueles que não sentiram que suas questões ainda não foram contempladas, a gente vai continuar esse programa de debates e pode retornar as questões. Muitas vezes a gente reúne um bloco de questões e reúne questões que várias pessoas colocaram para passar essa pergunta ao debatedor. E muitas vezes pode ser que não fiquem todos contemplados. Mas acredito que nessa primeira live, a nossa primeira experiência do SINASEF-MT é exitosa. A gente agradece mais uma vez a participação de todos, estudantes, trabalhadores da educação e comunidade em geral. Esse foi o Conversa de Classe. Até o próximo. Grande abraço.